Pela primeira vez, os cobaias não somos nós. Normalmente é assim, a vacina é testada nos países do terceiro mundo, no Brasil, e depois vão para eles. Pela primeira vez. Aliás, a segunda, a influenza H1N1 também. Eles testaram primeiro neles. Mas é uma loucura, é uma loucura. Agora, chama a atenção que a gente, lá no centro de triagem, ainda recebe pessoas que não vacinadas, poucos, mas alguns com esquema incompleto, só com uma dose. E muitos não fizeram reforço, e se mostraram assim, mas tem terceira dose? Era impressionante você dentro na mesa perguntar, não, você não, aonde você está vivendo? Porque é impossível não ter acesso a essa informação. Né? Mas para a gente entender todos esses fenômenos, a gente não tem tempo, né? Nem é a minha área. Mas, por acaso, a gente tem muito pouco tempo e a gente assiste muito pouco jornal. Quando assiste jornal de canal fechado. Essas pessoas não assistem isso, gente. Elas assistem o Brasil Profundo, a criminalidade, são outros canais abertos. E aí não passa essa coisa da vacinação, infelizmente. Né? Então, a gente ainda tem um problema importante nos canais abertos e falta, obviamente, de uma política que é papel do Ministério da Saúde, né? Uma política pró-vacinação, sem dúvida, né? Não colocando dúvida, mas muito pelo contrário, falando sobre a importância, né, dessa vacinação, dessa política pública. Então, isso que está faltando. Né? E aí, realmente, Terezinha, Marta, as pessoas, dependendo do canal que elas escutam ou do grupo de WhatsApp que elas estão, elas acreditam naquilo como verdade absoluta. Né? Nós temos sido atacados assim das maneiras as mais absurdas. Né? Eu, hoje de manhã, assisti um vídeo que me deixou chocadíssima, de um professor nosso. Chocadíssima, mas não vou comentar sobre esse assunto. Vamos lá, meninos. Oi, professora, tudo bem? Cecília aqui falando. Conseguimos finalmente fazer o áudio funcionar, tá tudo bem, tá tudo certo, está sendo transmitido para os familiares. Tá bem? Obrigada pela paciência e pela espera. Sara, por gentileza, nós vamos dar início à colação outorga. Só um momentinho, professor. Sim. Eu queria confirmar que alguns alunos não sei se estão presentes. Eu posso citar os nomes que eu não mostrei. Cecília Soares de Almeida, está presente? Presente, professor. Ok. Clarissa Araújo Lopes Pereira. Presente. Ok. Gabriela Leite de Camargo. Estão me ouvindo? Gabriela está presente, Luiz. Ok, presente. Isis Gonçalves Duran. Galiza Duran. Isis Gonçalves tá e aqui. Galiza Duran. Galiza Duran. Júlia Godinho Lasmar. Está aqui no site. Estou vendo aqui pelo menos o nome. Lara Bond Bogossian. Presente. Ok. Leonardo Cataldo Miranda. Amor. Leonardo. E Leonardo Simões Vila Corta também está presente? Presente, professor. Quem falou foi o Vila Corta? Foi. E o Leonardo Cataldo está presente? Luísa Rocha Quintana. Oi, presente. Ok. Maritza
Isabel Pérez Sarmiento. Presente. Miguel Arcanjo Neves. Estou aqui. Presente. Tiago Egé de Rezende. Presente. Tiago Langoni Iorio. Estou presente, professor. Ok. Victor Aquila Ota. Presente. Viviane Franco de Campos. Está como participante aqui, a Viviane. Ela não falou, mas eu estou vendo aqui. Yuri dos Santos Devoa. Presente, professor. Ok, então confirmando então, se a Viviane Franco está presente. A Viviane está aqui escrito no chat, Luiz, que ela está presente. Ok. E só faltou agora o Leonardo Cataldo. Não, tá todo mundo. Tá? Falta o Leonardo Cataldo. Foi o único que eu não localizei. Ok. Então, vamos então dar início. Por favor, okay. Sara, inicie a gravação. Iniciada. Boa tarde. No momento tão conturbado como a gente passa, mas não podemos deixar de aproveitar os momentos que são de consagração a vocês, como esse agora, em que a gente inicia a colação outorga de grau da turma do segundo semestre de 2021, na presente data, para dar início aos nossos trabalhos. Eu vou compor a mesa diretora, chamando inicialmente, convidando, já sei que estão na sala, a nossa magnífica reitora, professora Denise Pires de Carvalho, juntamente comigo, na direção da Faculdade de Medicina, e o diretor adjunto de graduação, professor Luiz Antônio Alves de Lima, irão compor a mesa juntamente com a nossa patronesse, a patronesse da turma, professora Terezinha Marta Pereira Pinto Caxinheiras, o paraninfo, professor Rodrigo Bernardo Serafim, e eu vou nominar aqui os professores homenageados da turma, além da nossa magnífica reitora, professora Ivone Siviero, da Cirurgia, Márcia Garnica Maiolino, do Departamento de Clínica Médica, Natalia Henrique Silva Canedo, do Departamento de Patologia, Paulo Eduardo Luiz Matos, Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, professora Maria Amélia Coutinho Saeg Porto, do Departamento de Pediatria, professor Silvio Henrique da Cunha Neto, Departamento de Cirurgia, professora Thalita Fernandes de Abreu, Departamento de Pediatria, professora Valéria Seidel Figueira, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e a professora Yara Mendes Furtado de Melo, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Então, bem-vindo a todas e todos, e eu faço agora formalmente a abertura dessa sessão remota, como eu disse, de colação e outorga de grau, da turma do segundo semestre da Faculdade de 2021 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu passo a abertura e a condução dos trabalhos à nossa magnífica reitora. Muito boa tarde, professor Alberto Schneider, ilustríssimo diretor da nossa Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nome de quem eu saúdo todos os demais presentes, diretor adjunto de graduação, patronesse, paraninfo, professores homenageados, todos os nossos estudantes, e declaro
iniciada a sessão de colação outorga de grau da turma do segundo semestre de 2021, neste dia de hoje, em 12 de janeiro de 2022, ainda de maneira remota, devido à pandemia pelo coronavírus, e passo a palavra, nesse momento, ao diretor da Faculdade de Medicina, professor Alberto Schneider. Obrigado, professora Denise. Mais uma vez, quero registrar aqui com a enorme honra para a faculdade da sua presença, não só por ser uma professora homenageada, mas por representar a nossa instituição com muita propriedade e e se expressando de uma forma bem objetiva e positiva para a nossa comunidade e também extramuros. Como vocês sabem, nós fazemos aqui um cerimonial com uma sequência na qual cabe, como diretor, na qualidade de diretor, fazer uma abertura oficial, em que eu leio um texto e assim vou proceder nesse momento à leitura do mesmo. Então, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, em cumprimento ao estabelecido pelo Estatuto da UFRJ, pelo Regimento da Faculdade de Medicina, através de videoconferência normatizada pela Resolução do Conselho de Ensino de Graduação, número 1, de 15 de abril de 2020, e o professor Alberto Schneider, na qualidade de diretor da Faculdade de Medicina, declarou aberta a sessão solene da congregação da Faculdade de Medicina para imposição do grau de médico aos formandos do curso de graduação em Medicina do segundo semestre de 2021, turma Roberto de Andrade Medronho. Eu convido, nesse momento, a todos, vocês podem, caso queiram, desligar a tela, mas podem ficar com ela ligada sem problemas. Aqueles que queiram se levantar podem fazê-lo, mas numa posição respeitosa, convidar todos para acompanhar e cantar o hino nacional, que eu espero que ocorra sem imprevisto. Por favor, professor Luiz.
Dando prosseguimento, então, à nossa solenidade, eu convido agora a aluna da turma, a aluna Ravine Lourenço Almeida, que irá proferir o seu discurso. Olá, boa tarde, todos conseguem me ouvir? Boa tarde aos professores, colegas, formandas, todos os familiares e amigos que estão vendo a gente aqui nesse momento tão importante e tão único, né? Uma situação tão diferente do que a gente está acostumado. Mas vamos lá, as palavras que eu tenho para compartilhar aqui hoje são principalmente para os meus colegas. Mais frequentemente do que controlamos, as memórias escapam pelas nossas mãos. Lembranças dos últimos 6 anos, e além do que vivemos e de quem nós éramos. A memória, tão injusta, traiçoeira. Quem foi a pessoa que nos trouxe aqui? Foi uma criança com sonho? Um adolescente indeciso, com uma lista de prós e contras, ou um teste vocacional? Quem foram esses que trilharam o caminho até agora? Responder essas perguntas, a gente precisa, por vezes, entrar em contato com o nosso passado. Talvez, assim, compreender como chegamos tão inevitavelmente aqui. Então, convido-os agora a tomar esse tempo para relembrar. A nossa memória é esparsa, sabe? Que vamos até os primeiros dos anos. Então, talvez você se recorde da criança que teve um sonho. Sonhou com estetoscópios e bisturis, jalecos brancos e outras coisas que eu não sabia bem explicar. Sonhou em salvar o mundo. Vida por vez. Sonhou em curar. Sonhou em, quem sabe, ser curado também. O que você quer ser quando crescer? Você consegue pensar na sua resposta de tantos anos atrás? Retomar quem era essa criança que decidiu quem queria ser? Será que ela sempre soube? Será que ela ainda não sabe? Repetia mecanicamente que queria ser médica? Ela tinha outros sonhos. Bom, tanto fazia para ela, né? Porque o crescer era inalcançável. Era uma ideia surreal que nunca chegaria. Mas, pois bem, amigos, chegou. Nós crescemos. E a nossa memória ela é pragmática também. Cabe nela um momento em que aquela criança cresceu e, em algum instante, entre a infância e a maturidade, o sonho se tornou um plano. O futuro, inalcançável, tornou-se inevitável. E você precisava, então, passar em uma prova. Seu desejo só se concretizaria por meio do sacrifício. E a nossa memória é astuta. Então, veja bem, ela te protege do que você não quer reviver. Então, você esquece. Esquece do tanto de si que abdicou. Do seu tempo, dos seus prazeres, seus laços, sua saúde mental. Sua memória apaga o desespero, a ansiedade, a desesperança. Esquece que antes de passar, você não passou. A nossa memória é volúvel. Ela prefere armazenar outros instantes. Mas você não se esqueceu do brilho no olhar, no instante quando você finalmente conseguiu. Esqueceu? Não. Seu nome numa lista, o gosto da mais pura euforia na boca. Quando o êxtase explodiu no peito e escorreu pelos olhos. Você lembra como foi descobrir que a maior dádiva de todas é encher de orgulho quem nos botou no mundo e quem nos manteve nele? A nossa memória é uma aventura. Ou você já desaprendeu o frio na barriga e toda a periculosidade, Deus sabe que eu estou sendo literal, de pisar nessa ilha inóspita do fundão, todos os complôs armados contra você pelo BRT, pelo 32 IMPA, pelo 936 ou pelo 485. Já esqueceu da completa audácia misturada com pavor em começar uma vida nova na qual você não conhece ninguém. Talvez em um estado em que você não conhece ninguém, talvez em um país em que você não conhece ninguém. Esqueceu o quanto você é valente?
Não vai me esquecer, não vai me dizer que você já deletou da sua mente, como foi se apresentar para estranhos em um grupo no Facebook, ou pedir dinheiro aos turistas pintados de super-herói no calor de 40 graus da cidade maravilhosa, ou realizar coreografias inimagináveis e irreprisáveis, né, da escadaria do CBS. Nossa memória é divertida. Talvez então você ainda se lembre de assistir uma aula no anatômico na sexta-feira antes de uma festa, estudar nos últimos 5 anos antes da prova, perdão, anos também, mas nos últimos 5 minutos antes de uma prova, sentado nos corredores do bloco B, do olhar cansado após as noites viradas de estudo, trocar risadas, e lágrimas, de como era ser adolescente, um jovem adulto, sorriso fácil, drama engatilhado, conflitos supérfluos, lutas por uma causa, descobrir o mundo, descobrir a si mesmo. Talvez você ainda se lembre como foi de descobrir em seus colegas a diversidade e perceber que ela também vive em você. Lembra como foi aprender a ser você? Com orgulho? A nossa memória é seletiva. Então esteja certo de que nesses 6 anos você foi tantas pessoas, sentiu todos os sentimentos no espectro, descobriu que amizade e gentileza têm tantas faces, que às vezes as pessoas permanecem só pelo tempo que precisam e se vão. Descobriu que às vezes é preciso fazer novos amigos, de novo e de novo, só para descobrir que esse talvez não seja bem o seu lugar e ter que começar tudo de novo. Outra vez. Então esteja certo que aprendeu. Aprendeu com os melhores mestres que podia pedir. Teve exemplos que te trouxeram a convicção de que estava no caminho certo. Aprendeu a se apaixonar, a sofrer. Aprendeu a amar e a ser amada. Aprendeu a ser médico da única forma possível. Aprendendo a ser humano. Então esteja certo de que durante toda a formação jamais aprendeu tanto quanto no momento em que sua alma cruzou com outra, a de um paciente. Quando alguém lhe confiou suas maiores vulnerabilidades, lhe confiou sua história, a sua dor, seus segredos, suas lágrimas, lhe confiou a sua vida e a sua morte. A nossa memória é o que retemos do que vivemos, e há certas experiências as quais ela não ousaria extinguir. Então, não, você não poderia apagar esses 2 últimos anos, seu internato. O momento que você viveria medicina de verdade. Você se lembra, claro que você se lembra. Você jamais irá esquecer. Você fez o seu internato inteiro durante a maior pandemia do século. Você viveu e reviveu a tragédia. Presenciou alguns dos maiores traumas da sua vida profissional, que ainda nem havia iniciado. Aprendeu como é não ser suficiente. Adormeceu em frustração. Perdeu algumas batalhas, infelizmente, ao longo do caminho. Você também perdeu alguém. Aprendeu que a medicina vai além da cura. Aprendeu a lutar, a não desistir, porque, honestamente, essa luta que nós travamos é a mais bonita que há. A nossa vitória incendeia sorrisos, revive lares, reúne famílias. A nossa vitória traz esperança. Vida por vida, alívio por alívio. Então você descobriu que precisa ser melhor, e foi melhor. Encontrou força nas almas ao redor, na família, no amor, na amizade. Obteve inspiração nos incansáveis médicos, enfermeiros e técnicos e fisioterapeutas e todos os outros profissionais que nos ensinaram tudo o que nós sabemos. Percebeu que a vida humana é o presente mais valioso e o mistério mais desafiador. Mas que isso não te assusta. Esse é o seu ofício, mergulhar de cabeça nessa pluralidade e emergir, trazendo consigo o outro pelas mãos. E que flutuemos juntos, então, para uma realidade mais leve. Sempre mais leve. No entanto, a nossa memória é inquieta, vulnerável. Quanto mais ela se lembra, mais ela teme. Então você sente o medo da sua frequência cardíaca todos os dias antes de adormecer. O medo de falhar, o medo de errar, o medo de não ser suficiente. O medo do desconhecido. Aquela criança que sabia exatamente o que queria ser, se tornou, enfim, um adulto. Não tão assertivo assim. Você tem as suas inseguranças, as suas inquietações. Mas, ora, a boa notícia é que a nossa memória aprende com as nossas aventuras. Então, vamos recapitular. Você já esteve aí onde você está hoje. Já sentiu esse medo antes. Assim são os fins de ciclo.
Então, você já se esqueceu da completa audácia misturada com pavor e começar uma vida nova na qual você não conhece quase ninguém? Esqueceu o quanto você é valente? O medo te protege, mostra o quanto você se importa. Aprender a ser médico é fazer as pazes com o temor, é viver com ele. Vivamos então, com bravura e sim, um pouco de medo, desde que signifique que não vamos deixar nunca de nos importar. A nossa memória é o que somos. Aquela criança com sonho, um dia acreditou que o dia de hoje, esse exato momento aqui em que nós estamos, seria o mais importante da sua vida. O momento em que ela se tornaria, o dia em que aquela criança iria finalmente crescer. Ela estaria pronta, lapidada, o grande dia do fim de alguma coisa. Mas se esse fosse o ponto final, estaria tudo acabado aqui e agora. Nós nos tornaríamos médicos no momento em que nossas mãos tocassem o canudo ou que fôssemos declarados médicos, mas sem nada aprender após. Só que acontece que a essa altura da maratona você já sabe. Você sabe que aprender a ser médico é um contínuo. Começou há 6 anos. Vai terminar nos últimos dos nossos dias. E esse não é o ponto final. É só uma vírgula. Então, dessa forma, a nossa memória persiste, então. Ela se prolonga. Ela se constrói dia após dia, alma após alma. E que ela nunca se esqueça, então, de que aqui onde nós estamos tiveram tantos nomes que nos intimidam e inspiram, que provam que podemos ser melhores, chegar mais alto, fazer a mudança e ser a mudança, ser a medicina que nós queremos ver. Que ela nunca se esqueça do porquê estamos aqui, de que ser instrumento da transformação é pensar nos que mais precisam, dar voz aos silenciados, gritar por quem não tem força para fazê-lo. Que ela não se esqueça de que a medicina não se sustenta sem a sociologia, sem a filosofia, sem a arte, sem a humanidade. Que não se esqueça da honra, não se esqueça da responsabilidade, não se esqueça do sacrifício, não se esqueça da euforia, não se esqueça da aventura ou das risadas, jamais se esqueça das paixões, das lições, jamais se esqueça do luto e da luta. Que a nossa memória, amigos, não nos deixe esquecer de ser feliz e fazer feliz. Que não se esqueça, enfim, que você mudou tantas vezes e foi tantas versões de si e ainda é aquela criança que te trouxe aqui. Mas é você, de agora, que decide para onde você vai. Então, amigos, que venham as próximas memórias. Não, eu tenho a impressão de que você não vai se esquecer. Obrigada, gente. Muito obrigado. Agradeço a aluna que aqui representou, na qualidade de oradora, os seus pares, e passo a palavra, então, convidando a patronesse da turma, a professora Terezinha Marta, que irá, então, fazer seu discurso, proferir seu discurso. Bom dia a todos. Magnífica reitora, Denise Pires de Carvalho, excelentíssimo diretor Alberto Schneider, caríssimo professor Roberto Medronho, que dá nome a esta turma, prezados membros da diretoria, professores e funcionários homenageados, e assim, queridos pais, amigos e os nossos queridos formandos. Eu não poderia iniciar esta fala de outra forma que não seja expressando o quão me sinto honrada por compartilhar esse sublime momento na figura, né, de patronesse da turma, Roberto Medronho, dos formandos da Faculdade de Medicina do segundo semestre de 2021. Ainda mais marcante é poder dividir esta honraria máxima acadêmica com docentes que admiro profundamente na sua carreira universitária. Então, escolher as palavras certas e mais representativas para um momento tão único não é uma tarefa simples. Se reveste de lágrimas contidas, um aperto no peito, mas também de braços longos que envolvem cada um e todos vocês. São emoções que se misturam, né, de partida e de chegada. E de uma nova etapa que está se iniciando hoje.
O dia de hoje vai significar muito para vocês formando, mas também certamente significa muito para todos que estão aqui presentes e que, de uma certa forma, contribuíram para que vocês pudessem, né, concretizar o desejo inicial de se tornarem médicos. Admito que com todos esses muitos anos de um relacionamento tão íntimo e fecundo com esta grande escola que é a Nacional de Medicina, sinto ainda mais intensamente o brilho das cores que revestem esta cerimônia de colação de grau. Acresce uma peculiaridade na trajetória dessa turma. A formação de cada um de vocês foi definitivamente marcada pela realidade cruel da pandemia de Covid-19. Se essa pandemia foi inigualável do ponto de vista do que representou em desafios, também é inigualável o esforço que tem sido feito no sentido do seu controle. Faltam adjetivos para expressar o quão grandioso tem sido o papel das instituições públicas e, perdão pelo patriotismo, o quão relevante se mostram as ações da UFRJ, exercendo protagonismo não só na saúde, diretamente, mas em muitos setores. Bom, obviamente, isso não teria sido possível sem a participação responsável de cada um de vocês. A orquestra ela só funciona quando cada um dos seus partícipes se entrega de forma integral ao instrumento e à partitura. Está registrado em cada acorde. Vocês amadureceram num momento extremamente crítico, consolidaram suas competências e, acima de tudo, evoluíram em senso ético e em cidadania e na preocupação com o outro. Estão preparados para resistir daqui para frente aos períodos de águas turbulentas. Certamente ainda terão muitos, mas aprenderam que é possível acreditar e fazer diferença. Não poderia também deixar de registrar aqui como sou grata aos muitos internos desta turma, Roberto Medronho, que de forma invejável colaboraram em muito, diretamente e indiretamente, para a excelência de muitas ações desenvolvidas na saúde pela UFRJ. E agora, me permita um abraço especial àqueles que tornaram possível a continuidade ininterrupta do Centro de Triagem e Diagnóstico para a Covid-19 da UFRJ. O esforço de todos contribuiu para a criação de um novo núcleo de excelência na nossa universidade, o NIDIR Carlos Chagas, que representa o núcleo de enfrentamento e estudos de doenças infecciosas emergentes e reemergentes da UFRJ. Está sendo inaugurado, né, nesse momento, já de forma efetiva no nosso polo de biotecnologia. Estejam certos, repito aqui as palavras da Clarice Lispector, que nosso viver ele é repleto de gatilhos que geram as maiores mudanças. Valorizem, então, as pequenas descobertas de cada um, pois somente quando nos permitimos refletir sobre as pequenas coisas, conseguimos compreender as grandes e fazer diferença. Por fim, com muito açúcar e afeto, gostaria de ressaltar mais uma vez a minha gratidão pelo privilégio único de estar com vocês neste momento de transição, mais uma vez, na nossa viagem no exercício da medicina. Bom, acreditem em vocês, sejam felizes e sigam em frente no ofício escolhido. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Terezinha, aqui na qualidade de patronesse, sendo a madrinha dos professores homenageados nesse momento. Então, de imediato, eu prossigo passando a palavra ao paraninfo da turma, professor Rodrigo Bernardo Serafim. Boa tarde. Magnífica reitora, ilustres professores e autoridades
presentes. Queridos formandos, familiares e amigos, preciso iniciar também esse discurso agradecendo à turma por poder participar deste momento, por receber esta honrosa homenagem. Sei que falo também em nome dos professores que aqui se encontram e daqueles que ficaram no coração de vocês durante a universidade. Confiar seus conhecimentos a nós e, ao mesmo tempo, podermos estar aqui para sermos homenageados é uma honra indescritível. Por isso, eu agradeço muito e digo que levarei sempre essa lembrança no coração. Eu tenho um enorme privilégio de coordenar o PCI de Medicina Interna 2, o 6º período de Medicina, bem no meio da faculdade. Eu convivo diretamente com vocês na enfermaria, vejo os alunos chegarem no início com medo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Discutimos como fazer cabeçalho de evolução. Discutimos que impressão não é resumo. Ao fim de alguns meses que se passam, sem nem vocês sentirem as mudanças, vocês evoluem. Eu encontro vocês participando ativamente do round, eu encontro vocês assumindo os pacientes, empurrando maca com os residentes no corredor, participando de procedimentos, correndo atrás dos resultados de exame, que às vezes não saem no sistema. Sim, a formação médica vai muito além dos livros. E nós, professores, nos orgulhamos disso. No internato, muitas vezes vocês viram professores como nós. Vocês ensinam nas enfermarias e ambulatórios mais jovens, nos enchem de orgulho. Afinal, pensamos, talvez tenham se inspirado e quem os inspiraram. E agora estamos aqui nesse momento de celebração do objetivo conquistado. Uma mistura de ansiedade em vocês, tanto pela profissão médica, tanto pelo peso da responsabilidade que isso lhe impõe. Vocês se formaram no meio de uma pandemia. Muitos perderam parentes, amigos. Isso tem que ser lembrado. Vivemos juntos o impacto da Covid-19, não só diretamente nos pacientes, mas também naqueles pacientes que não conseguiram auxílio médico devido à sobrecarga do sistema de saúde. Vimos na medicina algo sem precedentes. A ciência não ficou parada e produziu em meses o que não fazia em anos. Uma quantidade imensa de publicações. No auge da pandemia, foram 420 artigos por dia sobre Covid-19. A população querendo respostas, nós com tantos artigos e com dificuldade de achá-las. Apesar disso, vocês foram para o hospital. Vocês lutaram, ganharam e perderam. Mas mesmo com as derrotas, nós aprendemos que isso também faz parte do nosso caminho. Mas eu não quero falar somente das dificuldades. Eu creio que esse não é o momento adequado e certamente dias melhores virão. O escritor Ariano Suassuna tem uma frase conhecida que eu gosto muito. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, fiquemos com a nossa realidade, mas também com as nossas esperanças. Diz o protocolo que o paraninfo da turma deve ser capaz de dar alguns conselhos. Fiquei pensando no que seria capaz de falar para pessoas que alcançaram, jovens, tantas conquistas como vocês. Então, se me permitam, gostaria de dividir com vocês 5 ensinamentos que a vida me ensinou e que, nesses 22 anos atuando como médico, eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, eu gostaria de tranquilizá-los. Vocês ainda não sabem tudo, nem esperem o contrário. Inclusive, é melhor que não esperem isso. A Faculdade de Medicina é o início da jornada de vocês. Muitos estudos, muita dedicação ainda está por vir.
e assim seguirá o resto da vida de vocês. A verdade é que vocês se formaram em uma época em que o que importa não é saber mais, e sim como usar essa sabedoria. Lembrem-se que nós aprendemos com os nossos próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Saibam ouvir, saibam observar, sejam pacientes. Não se intimidem com os desafios. Eles trazem ansiedade, desconforto, tristeza, mas também trazem grande oportunidade de crescimento. Com perseverança, vocês receberão o reconhecimento. Talvez não da forma que esperem, talvez não no momento que gostariam, mas certamente ele chegará. Martin Luther King disse: talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser. Não somos o que iremos ser. Mas, graças a Deus, nós não somos o que éramos. Não se enganem. O raciocínio médico vai se construindo aos poucos e caminha com a experiência. Nessa caminhada, também é muito difícil nos perdermos. Lembrem-se que vocês serão definidos pelos seus atos, por menores que pareçam. Sejam íntegros. O maior desafio de vocês será vocês mesmos. Sejam capazes de se reinventarem, de se autocalibrarem, perceberem o que pode ser melhorado e melhorem. Vocês aprenderão com os bons e os maus exemplos, mas caberá a vocês decidir qual é qual. Procurem as virtudes nas pessoas e mudem aquilo que não concordarem. Assim como nas formaturas, deveríamos repetir de tempos em tempos o juramento médico que aqui fazemos, para lembrarmos do compromisso que afirmamos. Reconheçam também a importância das pessoas, mesmo aquelas que parecem invisíveis. Tenham empatia. Tentem ver a vida pelos olhos dos outros. Sentir o que estão sentindo, viver o que estão vivendo. Sejam gentis, sejam simples nos seus gestos, independentemente do dinheiro que conquistem. Não endureçam e sejam capazes de se emocionar. Um grande médico não é simplesmente o que faz grandes diagnósticos, é o que traz grande conforto. Busquem o equilíbrio na vida. Ao lado da profissão e da responsabilidade da função médica, passem tempo e dediquem-se à família, à diversão, aos seus hobbies. Este equilíbrio não será desenhado igual para todos. Cada um de vocês achará o ponto certo. Lutem pelo que acreditam, mas não esqueça que todos que estão do lado de vocês são importantes. Parabenizo aos pais e parentes aqui presentes. Como pai de 2 filhos que sou, fico admirando e sonhando com um momento como esse no futuro. Eu fico imaginando o orgulho que vocês estão sentindo. O curso de medicina, com toda a sua complexidade, vai muito além dos muros, muito além da universidade. Levamos para casa as vitórias, derrotas, angústias, incertezas. A família vive e divide cada semestre. Essa é uma vitória de vocês também. Vocês têm todo o meu respeito e admiração. Parabéns aos grandes professores que estão aqui homenageados. Sem vocês, nada disso seria possível. Muitas vezes, os trabalhos de bastidores são muito intensos, desgastantes e, às vezes, não aparecem. Mas presentes como esses que recebemos dão forças e nos fortalecem. Aos alunos, lembrem-se que vocês se formam na UFRJ. Com todas as virtudes e defeitos, essa é uma das instituições mais reconhecidas da América Latina e no mundo, com pesquisas científicas citadas internacionalmente.
Entendam a grandeza disso. Tenho muito orgulho disso. Agora vocês fazem parte das belíssimas histórias da UFRJ. Bom, me aproximando do fim, gostaria de desejar todo o sucesso do mundo a vocês. Termino, então, com uma fala conhecida de Carlos Drummond de Andrade, que disse: gostaria de lhes desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que tenham muitos desejos. Desejos grandes, que eles possam te mover a cada minuto rumo à sua felicidade. Este é o dia de vocês. Parabéns mais uma vez aos meus novos colegas médicos que aqui se formam. Sejam muito bem-vindos à profissão médica. Muito obrigado. Fofo. Mais uma vez, agradecemos, então, ao professor Rodrigo Serafim pelas palavras tocantes. E eu peço licença a todos, já havia programado para que isso ocorresse. Quebrar o protocolo nesse momento, peço à nossa magnífica reitora, porque nós temos uma situação ímpar, talvez muito poucas vezes ocorrida na Faculdade de Medicina, onde nós temos já o precedente da nossa magnífica reitora, mas agora um professor cuja filha se formou nessa turma, na presente turma, e que teve a honra e tem a honra também de figurar como nome da turma. E digo isso com muito carinho ao nosso colega, ao nosso fraterno amigo, professor Roberto Medronho, porquanto ele representou e continua representando muito bem a Faculdade de Medicina. Já disse a vocês e reitero aqui, estando em contato com vocês e presencial, felizmente, por mais tempo do que eu, nesse momento da formatura de vocês, e nada mais justo do que esse reconhecimento, essa gratidão que a ele foi prestada e muito nos honra a Faculdade de Medicina, e eu tenho certeza que se tornará uma memória inesquecível de todos, em especial o momento indelével do professor Medronho, a quem eu passo a palavra nesse momento. Seu som está desligado, professor. Muito obrigado, professor Alberto, pela ilustre deferência. Magnífica reitora, professora Denise Pires de Carvalho, ilustríssimo professor Alberto Schneider, diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, ilustríssimos professores homenageados e demais professores presentes na sala que eu estou vendo, senhores familiares, responsáveis, amigos e amigas, companheiros e companheiras desses nossos queridíssimos alunos e alunas. Eu os recebi no longínquo 6 anos atrás. Aparentemente, veio como um sopro, né, esses 6 anos. Eu era diretor da Faculdade de Medicina, que completou agora, dia 5 de novembro, 203 anos. Essa faculdade que hoje forma vocês, formou ao longo da sua gloriosa história grandes nomes da medicina em nosso país afora. Muitos não sabem, mas, por exemplo, alguns você já sabe que são, mas outros não. Só pequenos exemplos. Oswaldo Cruz, Carlos Chagas Filho, Evandro Chagas, Miguel Couto, Emílio Ribas, que dá nome ao Hospital de Infectologia de São Paulo, Clementino Fraga Filho, que dá nome ao nosso hospital, Denise Pires de Carvalho e tantos outros alunos que estão brilhando afora, sendo a medicina, na área do ensino, da pesquisa ou mesmo da assistência. Vários egressos dessa casa são homenageados pelo Brasil afora, emprestando seu nome a hospitais, centros de saúde, ruas, praças e demais logradouros. Por isso, sempre digo a vocês, vocês estão saindo da Faculdade de Medicina, mas ela nunca mais sairá de vocês. Vocês agora terão essa marca indelével no coração e na mente de cada um de vocês. Vocês foram uma turma excepcional,
Ao longo desses 6 anos, vocês evoluíram muito, tornaram-se pessoas melhores, cada vez mais aptas a cuidar, curar, reduzir o sofrimento e acolher, quando não há nada mais a ser feito. Vocês cuidarão do bem mais precioso do ser humano, que é a sua saúde. A medicina não é mais, não é melhor, nem pior do que nenhuma outra profissão. Mas, afinal, como diz Bertolt Brecht, não somos melhores que ninguém. Melhor é a nossa causa. Todas as profissões são muito dignas e fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, eu lhes digo que ser médico, médica, é totalmente diferente. A sociedade nos confere um poder que foi construído ao longo de décadas e é um poder imenso. Este poder foi nos concedido pelo trabalho dedicado e altruísta de todos os nossos colegas que nos antecederam. E tem como amálgama a confiança conquistada a partir da relação empática entre o médico, médica e o paciente. Entretanto, tal poder vem acompanhado da mesma proporção de grande responsabilidade. Sempre digo aos calouros que vocês viveriam, talvez muitos de vocês ouviram, até porque eu estou vendo aqui que tem alunos que fez iniciação científica comigo, que participou no projeto de extensão que eu tive a honra de coordenar durante mais de 10 anos, agora coordenado pelo professor Alfredo. Tem alunos que foram, inclusive, colegas de frequentar a minha casa com a Renata. Então, é uma turma realmente esplendorosa, magnífica, né? E, obviamente, eu também declaro meu conflito de interesses por ter sido honrosamente, inesquecivelmente, ter dado o nome a esta turma. Então, eu sempre disse a vocês que vocês viveriam os melhores anos de suas vidas. Mas agora, nessa nova etapa, eu quero dizer para vocês que vocês viverão os 6, os 60, quiçá mais de 80 anos de suas vidas, os melhores anos de sua vida a partir de agora. Porque exercer a medicina com empatia, dignidade e competência é um dom divino. O que não foi fácil para ninguém. Às vezes eu me pego pensando no que vivia quando me encontrava nesse momento, no mesmo momento que vocês, um misto de apreensão e de euforia. Apreensão pelo futuro. Eu sou um médico, né? Euforia pela importante, custosa, mas meritória vitória. Tudo era festa. Abraços, beijos fartos, várias infindas aglomerações. Eu fui, inclusive, calouro do professor Alberto Schneider, então, um ano antes ele tinha se formado. Então, os sonhos foram acalentados durante todos esses anos e a esperança, né, num futuro melhor. Aí, agora vem a pandemia, cujo significado etimológico é pan-demo, todo o povo. Veio o distanciamento físico. Aprofundou-se o mundo virtual, floresceu o medo, impôs-se muitas vezes a morte. Sobre a pandemia, Boaventura de Souza Santos, em sua recente obra, A Cruel Pandemia do Vírus, ressalta, aspas, a tragédia é que, neste caso, a melhor maneira de sermos solidários uns aos outros é isolarmos-nos um dos outros, sem nem sequer nos tocar. A despeito desse momento, e vocês viveram 1/3 da formação de vocês com a pandemia. Isso não é pouco, isso é muita coisa. Mas, a despeito de tudo isso, quando vejo, e eu vi todo mundo, tem uma olhada em todo mundo, e vejo esses olhos brilhantes, essas emoções que estão contidas no coração, na expressão de vocês, sentindo esses corações palpitantes, a força da juventude que embala a vida de cada um de vocês, sou assolado pela esperança. Tenho a certeza de que o mundo melhor está por vir. Ele será construído por vocês. Por nós também, mas principalmente por vocês. Luiz Fernando Veríssimo diz: o problema da juventude é que ela dá aos jovens. Queria eu, a Denise, a Alberto, a Terezinha, ter essa garra e essa vontade com a experiência que nós temos. Mas o mundo não pode e não é perfeito. Mas os valores humanistas têm que nos embalar, e não o valor monetário das coisas. O acúmulo desenfreado e concentrador de riquezas dará lugar a um gesto simples e solidário de afago aos que dele precisam, onde a aceleração desenfreada de nossas vidas dará lugar a uma atitude contemplativa do que é belo, do que é natural. Não era normal que vivíamos, como vivíamos. Por isso, digo sempre, no lugar de um novo normal, que realmente precisamos de um outro normal. Porque há de nascer um outro mundo. Um mundo mais saudável, mais fraterno, mais justo, igualitário, mais sustentável. Edgar Morin, em sua recente obra
pode mudarmos de vida, as lições do coronavírus nos ensinam. Ser humanista não é apenas pensar, aspas, ser humanista não é apenas pensar que fazemos parte dessa comunhão de destinos, que somos todos humanos, como sendo todos diferentes. Não é apenas querer escapar da catástrofe e aspirar a um mundo melhor. É também sentir, no mais profundo de si, que cada um de nós é um momento efêmero, uma parte minúscula de uma aventura incrível, que, prosseguindo, é a aventura da vida. Efetiva e hominizante, iniciada há 7 milhões de anos, com uma multiplicidade de espécies que se sucederam até a chegada do Homo sapiens. Fecha aspas. E ele conclui, portanto, o monismo, a meu ver, não é apenas sentimento de comunhão humana, de solidariedade humana, é também um sentimento de ser parte dessa aventura desconhecida e incrível e ter a esperança de que ela continue para uma metamorfose do qual nascerá um novo devir. Aliás, como diz a sabedoria Ubuntu, eu sou porque somos. Para que este novo porvir se concretize, é necessário que desenvolvamos a capacidade de esperançar, de nos reinventar, de se rebelar contra as injustiças e as desigualdades. Afinal, como já dizia José Indinheiros, um médico e filósofo ítalo-argentino, juventude sem rebeldia é servidão precoce. O desafio histórico imposto a todos, em especial a vocês, é a construção desse novo mundo. E essa mudança também virá nas atitudes que tomarmos em nosso cotidiano. Em relação à nossa profissão, perguntem sempre, sempre, antes de atender cada paciente, como eu gostaria de ser tratado estivesse no lugar desse paciente. Afastem-se dos donos da verdade, pois, como já falara André Gide, escritor francês, Nobel de Literatura de 1947, crê nos que buscam a verdade, duvida dos que a encontraram. Os avanços tecnológicos da medicina, como os da Revolução 4.0, que inclui inteligência artificial, ao invés de nos afastar do paciente, tem que servir para termos mais tempo para eles. Bernard Law, Prêmio Nobel da Paz, em sua obra A Arte Perdida da Cura, lamenta, um grande cardiologista, lamenta, aspas, uma tradição de 3.000 anos, que unia médico e paciente, uma afinidade especial de confiança, está sendo substituída por um novo tipo de relacionamento. Cura está sendo substituída por tratamento. Cuidado está sendo substituído por gerenciamento. E a arte de ouvir está sendo suplantada por procedimentos tecnológicos. E continua o Dr. Brown. Médicos não mais se dirigem a uma pessoa distinta, mas se preocupam com componentes biológicos fragmentados e disfuncionais. O ser humano em sofrimento frequentemente não é levado em conta. Obviamente, ele diz isso da formação não dada pela nossa faculdade, e por grandes outras faculdades também é dada esse sentimento humanista. Não é uma coisa geral de todos os que ensinam medicina, mas ele se lamenta um pouco dessa perda da arte de ouvir. A despeito de tudo isso, ele, Dr. Brown, com sua sabedoria, nos ensina. Eu sou pessimista em relação ao passado, que não posso alterar, mas otimista em relação ao futuro, que ainda posso mudar. Chegando ao final, certamente há muito por fazer em nossa nova profissão, o conhecimento é dinâmico, muda a cada momento. Temos que estar sempre antenados com as melhores evidências, sermos inflexíveis com nossos princípios, mas totalmente flexíveis para absorver o novo, as novidades. O médico é um eterno estudante, que mantenhamos nosso coração de estudante sempre vivo dentro de nós. Meu sonho de formar médicos competentes, éticos e compromissados com a melhoria das condições de saúde da população está se realizando novamente hoje. Que vocês não sejam meros profissionais que cuidem apenas da doença, e sim verdadeiros profissionais promotores da saúde. Finalmente, desejo a cada um de vocês saúde e sucesso. Entretanto, o sucesso que eu desejo a vocês não é aquele mensurado pelo acúmulo de bens e riquezas típico de uma sociedade materialista. O sucesso que eu desejo a cada um de vocês é aquele mensurado pelo reconhecimento dos seus pares e dos seus pacientes. Se vocês tiverem esse reconhecimento, tenho certeza de que serão médicos de sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Medronho, que tanto dignifica a Faculdade de Medicina nesse momento tão importante
e marcantes para a nossa instituição. Eu vou dar prosseguimento, então, seguindo nosso cerimonial, a leitura do juramento atualizado como membro da profissão médica, que será proferido pela juramentista da turma, Mariana Costa Carvalho. Eu peço que os nossos queridos alunos mantenham o microfone desligado, mas repitam o juramento, então que a Mariana possa fazer uma pequena pausa após cada uma das sentenças. Vocês repitam o juramento e, ao final, eu solicito a todos que coloquem no bate-papo, para fim de registro, inclusive, da atividade de vocês, a palavra eu juro ou juro. Ao final do juramento, vocês coloquem nos seus nomes, para que isso fique também registrado na nossa gravação. Então, eu passo à aluna que fará o juramento, por favor. Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Sim. Bom, então, eu peço aos formandos que se levantem, que estendam a mão direita e repitam pausadamente comigo. Prometo solenemente consagrar a minha vida a serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar de meu paciente serão as minhas prioridades. Respeitarei a autonomia e a dignidade de meu paciente. Guardarei o máximo de respeito pela vida humana. Não permitirei que fatores como idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, gênero, nacionalidade, afiliação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator intervenham entre o meu dever e o meu paciente. Respeitarei os segredos que me forem confiados. Mesmo após a morte do paciente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade. E de acordo com as boas práticas médicas. Fomentarei a honra e as nobres tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos, pelo que lhes é devido. Compartilharei os meus conhecimentos médicos em benefício dos pacientes e da melhoria dos cuidados de saúde. Cuidarei da minha própria saúde, bem-estar e habilidades para prestar cuidados
da maior qualidade. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço estas promessas solenemente, livremente e pela minha honra. Muito obrigado. Agradeço, então, pela forma como foi lido, inclusive, e nós só pedimos a todos que mantenham o áudio desligado, porque nas experiências prévias fica com muita ressonância, quase praticável de acompanhar a leitura. Então, enfim, vamos dar prosseguimento. Agora, com um ato oficial importantíssimo, que é a imposição do grau de médico pelo diretor da Faculdade de Medicina. Eu vou passar, então, a leitura do texto, onde fazemos a referida imposição, e peço a todos um pouco mais de paciência, que mantenham os microfones desligados, de modo que a gente possa caminhar sem interferências externas. E, ao final, ainda teremos, eu tecerei algumas palavras, eu sei que vocês podem estar já um pouco cansados, mas, obviamente, passarei para o encerramento as palavras da nossa magnífica reitora. Então, nesse momento, eu passo a imposição do grau de médico com os seguintes dizeres. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2022, eu, professor Alberto Schneider, na qualidade de diretor da Faculdade de Medicina, conforme estabelece o Estatuto da UFRJ, o regimento da faculdade e a legislação vigente, obtidos os créditos acadêmicos, cumpridas as formalidades administrativas e proferido o juramento profissional, imponho o grau de médico aos formandos do curso de graduação em medicina do segundo semestre de 2021, e que, a partir de agora, estão aptos a exercer a medicina. Nós vamos permitir que vocês fiquem ainda mais 10 minutos, se quiserem, aqueles que desejarem, para congraçamento entre vocês. Nós vamos manter o link aberto para que vocês, ao final, ainda possam conversar entre si. Mas eu gostaria de lembrar duas informações, muito rápidas. A primeira, que a formatura ela se constitui de 3 atos. Vocês já fizeram 2. O juramento e agora a imposição de grau que receberam. Mas amanhã vocês terão que se dirigir ao Centro de Ciências da Saúde, nossa secretaria acadêmica, para assinatura da ata. Eu peço que vocês, conforme já está combinado com a representação da turma, que sigam os horários para que não haja aglomerações junto ao CCS, por favor. Isso é um pedido do CCS, né, que vocês possam comparecer. Não será permitida a movimentação dentro do hall do CCS, é ir direto para a sala, cada um no seu horário, assina a ata, não pode formar grupo, não pode ficar tirando foto no saguão, para evitar exatamente que a gente não dê o exemplo errado, né? E a decania, inclusive, determinou que a entrada no CCS, para a entrada no CCS, é necessário estar com o calendário vacinal completo. Bom, passado esse momento que eu acho que é de pura emoção, eu vou tecer algumas palavras, muito rapidamente. Eu queria começar pelo que foi dito pela sua oradora, que disse que
eu tenho um sonho, lembrando palavras que aqui foram citadas pelo nosso professor Roberto Serafim, de Martin Luther King. Vocês têm um sonho, mas vocês agora vão viver esse sonho. E não vão viver esse sonho isoladamente. Vocês vão viver esse sonho porque vocês acreditam nele. E é nesse momento presente que vocês vão sorver esses sonhos. Vocês perguntaram e têm dúvidas, né? Ou tinham dúvidas do que seriam quando crescessem. Aliás, o crescimento de vocês é visível ao longo desses 6 anos. Vocês já cresceram, mas vocês irão continuar a crescer. Como todos nós aqui, inclusive os mais velhos. É um crescimento profissional, é um crescimento que vai transcender as barreiras de um limite ao qual vocês podem ter traçados lá atrás, mas agora será completamente diferente. A percepção das suas limitações não será a mesma. Vocês agora são médicos e médicas, com todos os compromissos, com ônus, com bônus. É claro que vocês passaram por momentos jamais previsíveis de uma pandemia que ocorreu, e se nós observarmos o histórico, eu procurei até encontrar anotações do que ocorreu há 100 anos atrás, há 116 anos atrás. Ainda não encontramos o livro, mas eu pretendo encontrar. Como foi a pandemia no século, reportando-se ao século passado? Vocês foram verdadeiros heróis, vocês encararam uma situação extremamente adversa e conseguiram fazer parte de uma força de trabalho tão importante, não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade atendida por aqueles hospitais do complexo hospitalar. E vocês estão dentro de um grupo, ainda que à época não formados, mas sendo considerados uma força única, uma equipe única. Lembrem-se disso. Isso jamais será esquecido. É um momento único na história que nós não gostaríamos de passar, nós tivemos que enfrentar e superar. Por outro lado, as nossas fragilidades ficaram expostas. Nossos entes queridos, alguns que ao longo do caminho não estão mais conosco, alguns até não só familiares, eventualmente colegas. E são essas pessoas que nos transmitem a importância de dar atenção ao próximo, de dar atenção àquele que está no nosso lado. O professor Medronho falou muito bem da competência da dignidade, e vocês têm que lembrar também da ética. Hoje, lamentavelmente, pacientes a palavra paciente já foi incorporada ao jargão jurídico. Não é mais o paciente aquele que é atendido. Não é? O paciente ele virou cliente. Nós temos um atendimento doente, que é um cliente, é atendido em horários pré-determinados. Nós temos que ultrapassar isso. Nós temos que nos dedicar, mostrar compaixão, mostrar compreensão àqueles que serão o foco do futuro exercício profissional de vocês. As amizades que vocês formaram aqui, os laços fraternos que já estão construídos, alguns vão se solidificar. Depois de 30, 40, 50 anos, vocês vão continuar se encontrando. E nesses encontros, vocês vão tratar entre si, inclusive pelos apelidos. Alguns até vão esquecer os nomes próprios da pessoa e só vão se lembrar do apelido daquele que vocês conviveram durante 6 anos. Mas são momentos inesquecíveis. São momentos que vocês vão guardar para sempre. E não é só pelas condições do mundo que está mudando. Vocês vão se reinventar, já estão se reinventando. E não só por conta da pandemia, porque vocês cresceram, porque vocês estão construindo esse sonho que foi dito lá no início, lá na frente, quando nós começamos essa cerimônia. E é claro, professor Rodrigo também mencionou que vocês interagiram com ele bem no meio do curso. Só no meio do curso, não. Vocês interagiram com ele, estão interagindo no princípio
no meio e, eu diria, o professor Rodrigo está imortalizado junto a esse grupo, até que a memória, que não seja aquela gravada nem registrada nas atas, seja apagada daqueles que conviveram consigo. Tenha certeza que todos os nossos professores que aqui estão sendo homenageados, Patronesse, Paraninfo, são professores que ficarão no coração de todos. São professores que dignificam a instituição, assim como o professor Roberto Medronho, que dá nome à turma. E são esses professores que são capazes de demonstrar, não só aqui no Brasil, mas fora, que nós somos tão bons e preparados quanto qualquer grupo, corpo docente de qualquer instituição do mundo. E não falo isso com uma ideia de querer forçar uma situação. São professores de referências mundiais. E aqui o exemplo diria até que de todos eles que estão sendo homenageados nesse momento. Não posso deixar também de mencionar os seus familiares, parentes, não diria só consanguíneos, não, pais, mães, irmãos, tios, sobrinhos, mas eu diria aqueles que permitiram que vocês chegassem a esse momento. São pessoas que se dedicaram, muitas, com um esforço tremendo. É uma instituição pública, mas ainda o curso de medicina é um dos cursos que exige mais financeiramente dos nossos alunos. Vocês não podem esquecer o lado afetivo que deu estrutura e que deu equilíbrio a vocês, em especial nesse momento de pandemia, para que vocês ultrapassassem, superassem com resiliência e pudessem aqui estar. Eu estou vendo vários aqui já comemorando, até fico muito contente e que vocês possam aproveitar e sorver muito esses momentos. Eu termino e gostaria até de mesclar uma citação, aliás, são duas citações que eu gosto muito. O Benjamin Franklin, ele dizia que tem as três coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o momento. Mas aí eu acrescento uma frasezinha de Fernando Pessoa a esse aproveitar o momento. Aproveitar o momento não é a duração do tempo, mas é a intensidade em que ele acontece. E é isso que nós estamos vendo agora. Então, eu desejo a vocês todos muito sucesso, muitas alegrias. Aproveitar o momento não é a duração do tempo, e que vocês tenham a intensidade em que ele acontece. Não sei porque está repetindo aqui, mas que vocês estão vendo agora. O futuro brilhante. Desejo brilhante e que nos deixe orgulhosos. Eu vou passar agora a palavra para o encerramento para a professora, magnífica reitora, Denise Pires de Carvalho, lembrando a todos... Professora Alberta. Sim. Você, para fins da gravação, você não gostaria de citar os nomes de todos os formandos? Sim, desculpe. Temos a sequência aqui, que é final, antes da palavra da reitora, que se passe a leitura do nome dos formandos, que será feito pelo nosso diretor adjunto de graduação. Eles já estão tão alegres e comemorando tanto que eu já dei o fato como um fato consumado. Por favor, professor Luiz, o registro já foi feito na imposição de grau, mas eu peço, então, que faça a leitura dos formandos e podem comemorar, lembrando que ainda temos a palavra da magnífica reitora, ao final do que eu peço que desligue o microfone para que ela possa se fazer presente. Por favor. Por favor, eu permito agora as comemorações à medida que eu for falando os nomes, por favor. Adriele Rodas Fernandes. Amanda Miranda Potiguara Pataro. Ana Carolina Oliveira Fortes. Ana Júlia Sanches Gomes de Oliveira.
Ana Beatriz Álvares Simões Vreden. Arthur Ribeiro de Souza Barisson. Beatriz Elias Ribeiro. Beatriz Nem da Silva. Bianca Isabelle Barreto Teixeira. Filhosa. Brenda Leandro dos Santos. Breno de Lalor Botino. Caio de Melo Ferreira. Aê! Camila de Souza Silva. Caroline de Siqueira Meta. Cecília Soares de Almeida. Clara Gitarri Falcão Faria. Clarissa Araújo Lopes Pereira. Clarissa! Uhul! Daiana Tebaldi Moreira. Eu! Daniel Fernandes Talarida Serra. Uhul! Dulcinei dos Santos Vilhete. Eduarda Tina de Souza Barroso. Gabriel da Silva Cardoso. Gabriel França Conte de Oliveira. Gabriel Toshiharu Suzuki. Gabriela Giannini de Souza. Aê, Gabi! Gabriel Leite de Camargo. Guilherme Muradas Pires. Guilherme Santana de Lira. Lira! Perfeito! Hugo de Castro Robinson. Vou pegar o quentinho. Ian Lee Rodrigues. Isis Gonçalves de Galiza Virão. Perfeita! Janaína Santos Mendes. Jéssica Ellen Lindolfo Cremonese. Joana Campos Vicentini. Júlia Acioli de Matos Gomes. Linda! Júlia Godinho Lasmar. Júlia Marcolongo da Silva. Júlia Radicete de Siqueira Paiva e Silva. Karine Domingues Tavares. Karine Santos de Freitas. Lara Bonde Bogossian. Lara Borstein de Barros. Leonardo Cataldo Miranda. Leonardo Simões de Castro Vila Corta. Lígia Fonseca de Souza. Luana Zumpiciati Piacese. Luísa Rocha Quintana. Maria Eduarda Gomes da Veiga. Mariana Costa Carvalho. Mariana Quinto Soares Melo. Maria Nabuco Leva Ferreira de Freitas.
Maritza Isabel Pérez Sarmiento, Matheus Lucas Amaro Gonçalves, Matheus Vargas Vieira, Maiara Freitas de Paula, Miguel Arcanjo Neves, Jesus! Lindo! Milena de Azevedo Monteiro, Helena da Silva Dantas, Linda! Natália Moura Machado, Linda! Natsu Dani Tupper, Linda! Milton Furtado Cerqueira, Paulo Donizete Vilela Júnior, Paulo Zicari Boer, Pedro Henrique Costa Eires da Silva, Priscila Maia Ferri, Raquel Nascimento Oliveira, Maravilhosa! Rafaela Palhano Cifuentes Melo, Rafael Luan Carvalho, Ravine Lourenço de Almeida, Ricardo Montico de Aguiar Filho, Romina Carvalho Ferreira, Stephanie Rezende Pereira, Linda! Tagore Martins Gonçalves de Moraes, Ricardo Luiz. Abule! Lita Kit, Miguel Rocha, Alice Eduardo de Azevedo Rodrigues, Tiago Egede Rezende, Tiago Cone Iorio, Rales da Silva Corte, Victor Akiraota, Victor Sá de Oliveira, Melhor representante! Viviane Franco de Campos, Yasmin Cerqueira Calzolari e Yuri dos Santos Devô. Aê, Yuri! Parabéns, turma! Valeu, galera! Parabéns, gente! Parabéns, gente! Parabéns! Essa turma! Uhul, valeu, parabéns! Valeu, gente! Última chamada da turma, hein? Eu peço a todos agora que permitam as palavras finais da nossa magnífica reitora, de modo que a gente possa encerrar a reunião, mantendo aberto o link para vocês ainda comemorarem. Tá? Eu peço a Sara, que é a nossa secretária, que está presente, que ela permaneça e mantenha a sala aberta esses minutos adicionais aí. Então, com a palavra, a nossa magnífica reitora. Muito obrigada, professor Alberto Schneider. Imaginem a minha emoção nesse momento. Porque eu consegui ver aqui na tela vários dos meus alunos, de alguns anos atrás, que eles ficavam na B54. Me deu a saudade daquela B54. Gente, eu tive até saudade do Bzão mofado. Imaginem isso. Como que a gente tem saudade do Bzão, né? Me lembro de aplicar provas naquela sala, com os olhares de vocês,
de muitos de vocês. Esse filme passou agora na minha cabeça, né? Então serei breve, não vou me alongar, mas quero parabenizar cada um de vocês, porque essa turma ela é muito especial, ela foi muito especial desde os primeiros passos na universidade. Muitos foram meus monitores depois da M3, mas ainda durante a M3 vocês traziam para nós, professores, um espírito muito diferente, né? Uma ansiedade diferente, uma ansiedade que é uma ansiedade do bem. Eu considero, pelo menos. E agora eu falo não só para cada uma de vocês, mas também para os seus pais, para todos os seus familiares, amigos. Na verdade, essa turma ela tem como uma característica essa ansiedade, que é a ansiedade do desconhecido, a ansiedade que é a antítese da soberba, a antítese do eu sei tudo, e que, a partir de agora, então, médicos, quase deuses, saberiam, como os deuses, absolutamente tudo. Então, desde os primeiros passos de vocês mostravam para nós que tinha aquela ansiedade do eu não vou conseguir, eu não vou aprender, eu não vou chegar lá. Vejam, vocês chegaram lá. São hoje meus colegas de profissão, são hoje médicas e médicos com uma trajetória dentro da universidade, que eu não vou repetir as palavras do paraninfo Rodrigo Serafim, que atuaram com muita empatia durante todo o curso, com muita humildade, o que é fundamental para que sejam profissionais médicos da melhor qualidade e que busquem sempre aquele sucesso ao professor Roberto Medronho se referiu. Então, é uma emoção enorme por estar com vocês, é uma emoção enorme por estar aqui na turma que tem o nome de Roberto de Andrade Medronho, mais do que um colega de profissão, um amigo, assim como patronesse a professora Terezinha Marta Pereira Pinto Castinheiras, que eu conheço desde antes do sobrenome Castinheiras, porque fomos da mesma turma e, portanto, me lembro até do apelido, viu, professor Alberto, que eu não vou comentar hoje, professora Terezinha Marta. Nós todos somos lembrados por apelidos. Professora Terezinha, muito merecida a homenagem, ser patronesse dessa turma, assim como o professor Rodrigo Serafim, uma geração bem mais nova do que a nossa, que mostra a importância da nossa universidade para a medicina nacional. Eu não tenho dúvida que todos os professores aqui homenageados, e eu gostaria de citá-los nominalmente, a professora Ivone Siviero, a professora Márcia Maiolino, a professora Natália Canedo, professor Paulo Matos, professora Maria Sayeg, professor Silvio Cunha Neto, professora Thalita de Abreu, professora Valéria Figueira, professora Yara Furtado. Vejam, eu sou apenas hoje mais uma professora homenageada que, por acaso, estou reitora da nossa universidade, tenho a grande honra de estar reitora e, por isso, tenho a possibilidade de fala. Mas espero falar por cada um desses professores homenageados. Todos nós, homenageados, estamos aqui hoje porque tivemos, de alguma forma, um significado na vida de vocês e tenham certeza que, assim como nós fomos importantes para a formação de vocês, fizemos alguma diferença durante a trajetória de vocês desses 6 anos, vocês fizeram também muita diferença no nosso dia a dia, marcou também a nossa profissão, o nosso fazer professor, não só médico, mas também e principalmente o fazer professor, do docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na Faculdade de Medicina. Quero, já terminando, ressaltar que vocês fizeram todo o internato num período pandêmico. Eu,
assumi a reitoria 6 meses antes do início da pandemia e nós temos trabalhado, né, com muita dificuldade devido a isso, mas nada perto dos desafios que vocês, que estão na linha de frente, passaram. Então, parabéns pela coragem, parabéns pela determinação, parabéns pela perseverança, ter se formado nesse momento, tendo passado 2 anos de internato, durante uma pandemia que ainda é uma doença desconhecida sob o ponto de vista médico. Nós não sabemos se há verdadeiramente a chamada Covid longa, com a possibilidade de síndromes pós-Covid de longo prazo. Serão vocês, doutores, a nos ensinarmos, a nós que um dia fomos seus professores. Serão vocês, doutores, da linha de frente, a continuar esse caminho iniciado no internato. E uma mensagem especial para os pais. Eu, né, como mãe também de uma profissional da área da saúde, sei o que vocês, pais, e todos os familiares passaram durante esses 2 anos com muito medo de que os seus filhos se infectassem e tivessem um desfecho ruim. Mas nós sempre apoiamos tudo que eles querem, que é para o bem deles e para o futuro da profissão que eles abraçaram, com muita determinação. Então, um carinho especial, um abraço forte nos pais, porque eu tenho certeza que as suas noites foram muito mal dormidas nesses últimos 2 anos. Mas chegamos hoje ao triunfo, que é a formatura na Faculdade de Medicina, a primeira primaz Faculdade de Medicina do Brasil, que retornará, que voltará a ser a Faculdade de Medicina que já foi um dia, durante muitos anos, durante décadas, a melhor Faculdade de Medicina do país. Eu não tenho dúvida que nós voltaremos a ser a melhor Faculdade de Medicina do país com a ajuda de vocês. Eu tive a sorte de ter ao meu lado, nesse momento, o professor Roberto de Andrade Medronho, que tem sido a nossa voz. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns à turma pela excelente escolha. Eu tenho tido a sorte, eu diria, de professora Terezinha Marta Castanheiras, o chefe do Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias nesse momento, abraçando o CTD, transformando essa área da universidade, ou criando uma nova área na universidade, porque é na crise, muitos dizem isso, está num ditado chinês, é na crise que nós podemos encontrar oportunidade. Professora Terezinha Marta encontrou oportunidade, professor Rodrigo Serafim tem agido de forma a enaltecer cada vez mais o nome da nossa universidade. Agradeço a todos eles e parabenizo a turma pelas excelentes escolhas e por eu poder ter esses excelentes profissionais como a minha voz, a voz da reitoria da UFRJ, e eu tenho podido, portanto, seguir de cabeça erguida, apesar de todas as críticas que temos recebido de pessoas que não são da área da saúde. E, portanto, para os estudantes, a última mensagem é a mensagem de responsabilidade. A partir de agora, vocês não são somente médicos, vocês são médicos egressos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das instituições científicas mais importantes do mundo. Por favor, continuem lutando pela ciência de qualidade, contra a anticiência, contra a falácia, contra os boatos, fake news. São vocês que serão a nossa referência. Vocês serão a referência da sociedade brasileira. Vocês são filhos de Minerva. E os filhos de Minerva vão continuar. Os filhos de Minerva vão continuar lutando por um Brasil que seja menos dependente de importação, de alta tecnologia. Que Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E que fora Bolsonaro! E fora Bolsonaro! Viva
ciência, viva a Fiocruz, viva o PSJ! Viva o SUS! Vocês todos fortalecerão o Sistema Único de Saúde, fortalecerão as instituições públicas, que são instituições de Estado, e não importa o governo, se é esse, aquele ou o que virá. O que importa é que nós continuaremos sempre em defesa da ciência, em defesa do público, do gratuito e de muita qualidade. Mas eu quero terminar, e sei que vocês todos escutaram isso o tempo inteiro durante a faculdade, que vocês têm, a partir de agora, a responsabilidade de ser essa voz, é a voz da ciência, porque chega de tanta desinformação, de tanta fake news, e temos que lutar contra a infodemia. Eu faço isso, infelizmente, o tempo todo, e nós, mesmo sendo especialistas, por favor, vamos indicar especialistas e vamos fortalecer as nossas sociedades científicas e não nos importarmos com os conselhos de classe. Sejamos nós a voz da ciência através das nossas sociedades científicas, porque o fenômeno da desinformação ele é enorme e ele não traz o bem-estar da nossa sociedade. Eu vou terminar lembrando de um grande brasileiro que fez 100 anos em 2022, Darcy Ribeiro. Ele diz que só há duas opções nessa vida. Ele dizia várias coisas: se resignar ou se indignar. Eu tenho certeza que vocês não irão jamais se resignar e sempre se indignar lutando pela saúde pública do nosso país. E, por último, eu juro não ter combinado com Raviane, mas eu trago Carlos Drummond de Andrade, que disse: o importante não é estar aqui ou ali, mas ser. E ser é uma ciência delicada, feita de pequenas observações do cotidiano, dentro e fora da gente. Se não executamos essas observações, o que está dentro e fora da gente, dizia Drummond, não chegamos a ser. Que vocês sejam plenos do que está dentro de vocês e o que está fora de vocês, porque eu quero que vocês cheguem a ser e não apenas estar e desaparecer. Parabéns mais uma vez. Obrigado, professora Denise. Declaro encerrada a sessão. Bora, Bolsonaro! Valeu, galera! Médicos! Parabéns a todos! Parabéns, galera! Parabéns a todos! Parabéns, amigos! Parabéns a todos! Muito orgulho de vocês! Muito orgulho! Parabéns! Valeu! Até hoje à noite! Obrigado, Terezinha! Ciência! Para Bolsonaro! Viva o SUS! Viva o PSJ! Agora vamos se ver de noite. Viva o SUS! Viva vocês! Beijo, galera! Vocês são fodas! Viva! Deus abençoe, gente! Valeu! Viva o SUS! Tchau! Gente, já estamos juntos. Parabéns, galera! Vai chegar todo mundo bêbado na colocação. Gente, valeu! Simples quanto Parabéns à família, gente! Parabéns à família! Eu sou mãe perfeita! Isso. Parabéns a todos.
Terezinha, beijão, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Ali tá perfeita, obrigada. Gente, terapia, abraço, obrigada. Parabéns, escutam muito. Silvio, maravilhoso! Todos. Obrigada, professores. São os melhores. Obrigada. Gente. Eita, meu amor. Fini. Parabéns, pessoal. Merece muito. Ravine, obrigada pelo discurso. Deixaram a gente chegar. Ravine pisou hoje. Tem 5 anos. Ravine perfeita. Ravine, Obrigada, maravilhosa. gente. A Vini devia ter ido pra Globo, fazer medicina, não tá com nada. Escritura arrasou. Galera da transição, obrigada. Obrigada pela transmissão. Obrigada, menina. Obrigada demais. Serafim. Obrigada, gente. O eco. Eu encontro vocês mais tarde. É melhor. Vamos se Vamos arrumar, fazer galera, tá bem maquiagem, bonito. gente. Vamos Vamos fazer muito, maquiagem. Beijo, amo Beijo, todos vocês. Vocês são perfeitos. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo, parabéns, gente. Todos vocês.